Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduz. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta quarta-feira da 12ª semana do tempo comum. Desejo que você tenha um verdadeiro encontro com Deus no dia de hoje. Que Jesus esteja à frente de todos os seus atos, de todas as suas atividades neste dia. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e ouvindo a palavra da Igreja, coloquemo-nos diante do Espírito Santo e clamemos sua presença, clamemos sua ação e unção sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste 23 de junho, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O Evangelho do dia de hoje está no capítulo 7 de São Mateus, nos versículos de 15 a 20. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus que nos é dada hoje, que é instrumento também para a nossa vida de fé, instrumento que nos aproxima sempre mais do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém.
No Evangelho de hoje, meu irmão, minha irmã, Jesus faz uma grande exortação. Jesus chama a atenção para o cuidado que o discípulo e a discípula deve ter com os lobos ferozes que estão espalhados no mundo, mas disfarçados de ovelhas. Jesus chama de falsos profetas, aqueles que estão disfarçados de bem, mas seu coração só sabe maquinar o mal, planejar o mal e executar o mal. Os falsos profetas podem estar até mesmo dentro da religião, quando usam o Evangelho, instrumentalizam o Evangelho para realizar suas próprias vontades, para enganar grupos, seduzir outros, para sugar das pessoas até mesmo o básico da sua subsistência. O Evangelho muitas vezes pode ser instrumentalizado por falsos profetas que usam da sua eloquência no falar, citando trechos da Escritura para seduzir e enganar, ensinando doutrinas que não são doutrinas de Cristo. Mas também se encaixam nesses falsos profetas aqueles que, seja através da mídia, seja através dos meios de comunicação de um modo geral, das redes sociais, ou mesmo de palestras, enfim, de produtos que oferecem, tentam seduzir e enganar o discípulo e a discípula de Cristo. Prometem coisas maravilhosas, apontam muitas mentiras como sendo verdades, tentam justificar pela sua palavra e pelo seu comportamento ideias, ideologias e comportamentos que não condizem com a vontade de Deus. Posam de ovelhas, mas são lobos ferozes. Não raramente nós vemos na televisão ou em outros meios de comunicação e redes sociais pessoas famosas, às vezes artistas, pessoas conhecidas por muitos, que gozam de uma certa fama, defendendo determinadas posições que são contra o Evangelho, mas defendem de um jeito tão, entre aspas, bonito, de um jeito tão, entre aspas, alegre, que acaba seduzindo e enganando a muitos, passando assim a sua mentira como se fosse verdade. E dessa forma, quantos não viram as costas para o ensinamento da igreja e para o ensinamento da própria palavra de Deus, porque se deixam seduzir e enganar por esses lobos que estão travestidos de ovelhas. Mas Jesus deixa claro: pelos frutos vocês vão conhecer a árvore. Sim, é olhando a vida da pessoa, o testemunho da pessoa, que nós podemos dizer e saber se o que vem daquela pessoa é bom ou não. Uma árvore boa só pode produzir frutos bons. No entanto, uma árvore ruim nunca vai produzir frutos bons, ainda que maqueie os seus frutos como se fossem bons, mas logo aparece a podridão
desses frutos. Que nós possamos estar atentos a tudo aquilo que nós ouvimos, seja de pregadores, seja de outros homens e mulheres famosos do nosso tempo, ou aqueles que usam as redes sociais no dia de hoje, que é muito fácil, através de uma rede social, uma pessoa hoje ser conhecida mundialmente. Que nós possamos ter esse discernimento para ver que árvore está se apresentando a nós. E não nos deixemos enganar, mas tenhamos sim o discernimento do que é uma ovelha e do que é um lobo no nosso tempo. Que possamos acolher a ovelha e rechaçar o lobo com seus pensamentos, com suas ideias, até que se converta. Que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me